Olá, sou Paulo Santana, suboficial Paulo Santana, e aqui mais uma vez no nosso projeto, agora com fatores de liderança dentro da disciplina Liderança Militar Naval. E aí você já está vendo aqui na tela fatores de liderança, líder, grupo e situação. Como no vídeo passado a gente já encerrou esses três aí como elementos vitais e dinâmicos. Sim, mas aqui nós vamos tratá-los como fatores para o desenvolvimento da liderança. A diferença é que aqui a gente vai tratar três situações onde em cada uma delas um desses elementos, um desses fatores é que serão evidenciados. É isso que você precisa entender. Porque lá são elementos, são os três elementos que pode ser de forma dinâmica interagir dentro de uma liderança. Aqui eles são fatores, ou seja, em uma situação eu vou levar em conta que a liderança é em relação ao fator líder, em outra em relação ao fator grupo, em outra em relação ao fator situação, por isso são fatores de liderança e vamos a cada um deles. No primeiro, eu queria trazer para você aqui a liderança em função de qual fator? Da situação. A liderança em função da situação, observe aqui o texto que eu trouxe aqui para vocês, eu vou dar uma diminuída aqui, beleza, não sei se você está conseguindo ler, vou botar o meu vídeo também aqui um pouquinho mais para cima, beleza. Então tá aqui, ó. A liderança em função da situação. Observe. O líder em uma situação, ele pode não ser mais líder em outra situação. O que isso quer dizer? Que na liderança em função da situação é a própria situação que vai dizer quem é o líder. E aí você já viu, tem pessoas que em situação de muita pressão, ela cola as placas. Ele vai ser o líder? Não vai ter como. Já tem outros que suave. Pode botar pressão que ele continua ali. Então, às vezes ele até não tem aquele conteúdo todo, aquela proeminência e influência toda, mas ele consegue na pressão, ele segurar a pressão e continuar andando. Esse vai ser o líder. Então, o fator de liderança chamado situação, ele sendo colocado em destaque, nós temos aqui uma liderança em função da própria situação, aonde você vai observar, há teóricos que dizem que a própria situação é que diz quem vai ser o líder. Por quê? Porque um líder não vai ser líder numa situação e outra em todas. Não terão situações que pessoas serão mais influentes e mais proeminentes, e essas serão as lideranças, de acordo com a própria situação. Isso é a situação, a liderança em função da situação, do fator situação. Ainda continuando, isso porque depende de 4 elementos aqui em relação à situação. Quais são esses elementos em relação à situação? A estrutura das relações do grupo, inter-relação, pessoal, enfim. As características do grupo, as características do meio e a origem dos indivíduos, dos membros do grupo, de onde eles vieram, quais são os meios que eles foram criados, isso é importante. O confronto do próprio grupo, de seus membros, com as condições físicas do grupo, com as tarefas do grupo. Isso tudo vai desencadear diversas situações onde o líder ele vai ser, de certa forma, evidenciado de acordo com cada uma dessas situações. Então, aqui a gente viu a liderança em função da situação. A situação é que é o mais importante, o fator situação é que é o colocado em questão para determinar a liderança. O segundo é a liderança em função do grupo. Aqui o grupo, o fator grupo é evidenciado. E de forma bem simples, é porque não há um líder e não há uma situação se não tiver o próprio grupo. Então tudo isso, nessa escola aqui, nessa linha de pensamento, o fator mais importante é o grupo, porque tanto a situação quanto o líder só vai acontecer se tiver o próprio grupo. E o grupo é que faz isso, o grupo que faz a situação e o grupo que faz o líder, ok? Já em relação à liderança em função do líder ou do indivíduo que se destaca e que é proeminente, então disse o seguinte, o fator mais importante é o líder, porque, olha o texto que está aqui, olha aqui, presta atenção, porque a liderança é uma função do próprio indivíduo diante do grupo. Ele que ajunta o grupo, ele que cria as situações,
ele que conduz a coisa toda. Então, é uma função do próprio indivíduo, assim os defensores dessa linha de que esse é o fator mais importante, assim eles dizem. E completando, aqui embaixo ele diz o seguinte, que a liderança é o que o líder é, de acordo com os seus atributos. E é também o que o líder faz, então tudo depende do líder. Esses são os fatores de liderança. Recapitulando, tá? Voltando aqui, os fatores de liderança, deixa eu voltar aqui, tá aqui, fatores de liderança, líder, grupo e situação. Alguns dizem que o mais importante é o fator situação, porque ele que vai dizer quem é o líder de acordo com cada situação. E em outras situações, a liderança vai ser desenvolvida em função do grupo, o fator mais importante é o grupo, porque não há liderança sem o grupo, e o grupo determina as outras questões. E, por último, a liderança, o fator mais importante é o líder, porque a liderança é o que o líder é, o que o líder faz, tá? É a função do próprio indivíduo do líder, ok? Ainda antes de fechar, existe aí uma partezinha que eu achei interessante trazer para vocês sobre as 3 facetas. E aí diz o seguinte, que são facetas individualizadas, ou seja, individualizadas, destacadas uma das outras, complementares, ou seja, estão destacadas, mas elas se complementam, e elas são indispensáveis, tá? A gente precisa analisar essas 3 facetas para poder, para que uma liderança seja desenvolvida. E quais são essas facetas? Volto a repetir, líder, liderados, ou seja, o grupo, e a situação. Então a teoria repete o que a gente já viu em relação aos fatores. Mais uma vez, vocês estão vendo pela terceira vez uma subdivisão entre líder, membro, grupo ou liderados e situação. A gente já viu lá como conceito os elementos vitais e dinâmicos. A gente já viu aqui como fatores, líder, grupo e situação, que gera essa situação de liderança em função de um ou outro. E agora aqui, dentro dos fatores, ele diz aqui para nós que existem esses 3 fatores, porque a gente tem que analisar sempre, em relação à liderança, essas 3 facetas, que é o líder por conta dos seus atributos psicológicos, que são os liderados por conta dos seus problemas, suas necessidades, suas atitudes, e é a própria situação porque ela determina o ambiente de atuação do líder e dos liderados. Então, analisando essa faceta, a gente vai ter uma liderança numa situação dessas 3 aqui, ou em função da situação, ou em função do grupo, ou em função do líder, na medida que a faceta mais importante for uma ou outra também aqui embaixo, ok? Não misture uma com outra, tudo se complementa. Aqui a gente encerra o tema fatores de liderança. Se você não está no grupo do Telegram, eu vou deixar a descrição desse vídeo, entre. Lá a gente vai debater. E aqui a ideia de colocar esse vídeo aqui no YouTube é para que você não pese o seu telefone, tá bom? Vamos que vamos, até o próximo vídeo.